Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, né, último dia da semana, tá certo? Coisa boa, né? Final de semana chegando, um bom descanso, não é isso? Espero que você descanse bastante aí no final de semana com sua família, se divirta bastante, tá bom? Tá certo? Então, meus queridos, gostaria que você pegasse aí o seu material, tá bom? Seu livro de português, para darmos início à nossa aulinha de hoje de português, tá bom? E aí você vai pegar o seu livro, abrir nas páginas 59, 60, tá certo? 62, 63, que é a sequência de atividades que vocês irão fazer hoje, tá certo? Então preste bastante atenção aqui na explicação para que você possa entender direitinho as suas atividades de hoje, ok, baby? Vamos lá? Vamos relembrar o que é uma narração, certo? Narrar é contar uma história. A narração pode ser de duas formas. Pode ser oral ou escrita. Como assim? Oral, quando você está conversando, está falando, contando uma história para alguém, certo? E escrita é quando você escreve, tá bom? A história, tá bom? O texto narrativo conta uma história criada por quem escreveu ou reproduziu um fato real que tenha ocorrido em certo tempo e lugar, como a notícia de jornal, por exemplo. Agora, outra questão importante para o entendimento da história é a apresentação da sequência dos fatos e acontecimentos narrados. Você já viu alguém começar a contar uma piada pelo final? Ou então uma tirinha que começa pelo fim? Toda história, meu povo, ele tem um começo, um meio e um fim, não é isso? Exatamente. Toda história, ela tem uma sequência, tá certo? Então, lembrando também que o narrador, a pessoa que escreve, a pessoa que conta, ela pode participar ou não da história, não é isso? Então, na página 59 do seu livro, nós temos aí o estudo do gênero textual, falando sobre conto, que é história contada, lembra? E aí nós temos a sequência narrativa, temos aí uma sequência de uma história em quadrinhos, né? As tirinhas da Mônica, e aí tem uma sequência. O que você vai fazer aí? Numere de 1 a 5 a correta sequência narrativa da tirinha. E aí, observe bem aí, tá bom, as imagens. Qual é a primeira, onde é que começa essa história? Será que é a sequência 1? É quando a Mônica sai do banheiro? O que você acha? Você vai observar bem aí a ordem e aí você vai numerar, colocar os números na ordem certa, do primeiro ao quinto, tá certo? Você vai fazer aí essa sequência, vai numerar. Depois que você numerar, agora escreva a narrativa da tirinha de acordo com a sequência. Agora que você já organizou aí a sequência numerando corretamente, você vai contar o que está acontecendo em cada tirinha, tá certo? Desde o 1 até o 5. Por exemplo, na tirinha 1, o que está acontecendo? Aí você vai contar a sequência, tá certo? Vai contar o que está acontecendo. Na tirinha 2 que você numerou, o que acontece, tá certo? E aí vai, tá certo? 3, você já deve ter percebido que muitas narrativas têm uma sequência de fatos e acontecimentos, os quais aparecem em certa ordem. Então, numere de 1 a 7 a sequência de conto do jeito que você é. Lembra do texto que a gente leu essa semana? Na página 56 e 57, que traz o título Do Jeito que Você É, que conta a história da Sandra, uma menina que tinha os cabelos com Maria Chiquinha, feito Maria Chiquinha. Pois é, você vai fazer a releitura daquele texto e aí você vai numerar essa sequência certa das sentenças. Observe. Primeira sentença diz assim: Sandra percebe que as crianças estão rindo dela e vai embora. Aí você vai numerar de 1 a 7. Será que essa primeira frase, se é a primeira da história,
Ou é a segunda? Ou é a terceira? Aí você coloca os números correspondentes a cada sequência. Para você responder essa atividade, você precisa ler o livro, ler o texto com atenção, da página 56 e 57, certo? Para você ir numerando aí na ordem certa, ok, baby? Na página 60, questão 4, diz o seguinte: ainda sobre o conto, responda ao que se pede. Ainda sobre o conto das páginas 56 e 57. Ah, como começa a história? E aí você vai escrever aí como é que começa a história lá da Sandra. Como termina a história? Aí você vai escrever como é que termina a história. Em que lugar começa e termina a história que você leu? Aí você vai dizer qual é o ambiente, qual é o lugar. 6. Por que é importante que uma história seja contada obedecendo à sua sequência? Observa, crianças, já pensou se uma história ela não tiver uma sequência correta, como é que vai ficar essa história? Será que vai dar para compreender essa história? Então você vai explicar aí por que é importante, né, que uma história seja contada obedecendo à sequência correta, tá certo? E nós vamos também estudar as atividades complementares na página 62. Vamos conhecer agora a história de Konrad, um fotógrafo que veio da Áustria. Você sabia que a língua falada na Áustria é o alemão? Leia o poema a seguir para responder as questões de 1 a 6. Então, observe, você vai fazer a leitura do poema com bastante atenção, tá certo? Para poder responder. Observe esse poema. Vamos contar quantas estrofes tem nesse poema. Temos 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, não é isso? Olha só, então você vai ler esse poema com bastante atenção para responder a atividade proposta, da questão 1 até a questão 6, tá certo? Observe aí na página 63 a primeira questão. Diz o seguinte: seu Konrad veio de que país que o texto fala? Aí você marca a opção correta. Marque no mapa o país de origem do fotógrafo Konrad. E aí nós temos aí o mapa mundi, você vai procurar e aí você vai marcar. Você pode marcar com um X ou circulando o país que você encontrou, tá certo? 3. Releia a segunda estrofe do poema e depois assinale a alternativa correta. Daí você vai ler o poema e a segunda estrofe. Tem 2 opções, você marca somente a correta. 4. Responda as questões a seguir. A. Por que você acha que seu Konrad chama a menina de meu menina? Se seu Konrad fosse brasileiro, como ele falaria essa expressão? Se ele fosse brasileiro, será que ele falaria assim? Meio que errado? Qual é a sua opinião? 5. Circule no poema as palavras com G. Depois escreva-as em seu caderno. 6. Separe as palavras do texto em sílabas e indique a sílaba tônica de cada uma delas em seu caderno. Temos aí as palavras e aí você vai reler as palavrinhas. Sílaba tônica, nós estudamos que é a sílaba mais forte de uma palavra, não é isso? Então, você vai reler. É importante que você faça essa atividade aí da questão 1 a 6, que você faça essa atividade, dê as respostas copiando no seu caderno. Aí você aprende mais, tá bom? E fica mais organizada a sua atividade, tá certo? Porque se você observar e não tem linha para responder algumas das questões, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá bom? Estudado de hoje. Um beijo e até mais. Tchau!